Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje, dia 25 de junho, vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Ao longo da vida, nós enfrentamos situações que deixam marcas profundas em nós. São palavras que ferem, relacionamentos que decepcionam, injustiças que não compreendemos, expectativas que não se cumpriram. Todos nós passamos por situações que podem machucar nosso coração. A questão não é se seremos feridos, mas o que faremos com as feridas. As feridas não tratadas afetam o nosso coração, permitindo que a dor crie raízes, que gera algo muito perigoso, que é a amargura. A amargura, ela tem uma grande capacidade destrutiva para a nossa vida espiritual. Por isso que Hebreus nos adverte para termos cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brote em nós. Observe que ele não fala sobre fruto, mas sobre raiz, porque elas crescem escondidas. Ninguém vê, se desenvolvem abaixo da superfície, em silêncio, sem chamar a atenção. É exatamente assim que a amargura age. Raramente começa grande. Normalmente nasce de uma decepção, de uma palavra recebida, uma traição, uma rejeição, uma perda, uma expectativa frustrada ou injustiça aparentemente não resolvida. No início, parece apenas uma dor, mas quando não é levada à presença de Deus, começa a se aprofundar. Pouco a pouco, altera a forma como enxergamos a vida. O que antes era apenas uma ferida torna-se uma lente. Passamos a interpretar tudo através dela. Essa amargura, ela muda a forma como enxergamos as pessoas, a igreja, as autoridades, muda até a forma como enxergamos Deus. Por isso que ela é tão perigosa. O problema dela não é apenas o sofrimento que ela produz, mas a distorção que ela cria. Uma pessoa amarga raramente percebe que está amarga. Ela acredita que está apenas sendo realista, que está se protegendo, evitando novas decepções, mas sem perceber vai construindo muros ao redor do seu coração. Muros que não impedem apenas novas feridas, mas impedem novos relacionamentos, experiências, recomeços, novas manifestações da graça de Deus. E a Bíblia, ela nos dá vários exemplos disso. Um deles é Noemi. Ela retornou para Belém após perder o marido e seus filhos e ela disse, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me tem feito muito amarga. Veja o que ela disse. A dor dela havia sido tão intensa que ela começou a redefinir a sua própria identidade. Ela já não queria mais ser conhecida pelo nome que significava agradável, mas preferia ser chamada por amarga. Quantas pessoas fazem o mesmo sem perceber? Não mudam o nome, mas passam a viver definidas pela dor. Tudo gira em torno daquilo que perderam, do que sofreram, do que não aconteceu. A ferida torna-se o centro da sua narrativa. Deus não permitiu que a história de Noemi terminasse em Mara, porque a graça do Senhor sempre é maior do que a dor. Nós podemos ver outro exemplo marcante, que é o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Ele permaneceu na casa do pai, nunca foi embora, continuou trabalhando, cumprindo com suas responsabilidades, mas o seu coração estava doente. Quando o irmão voltou, ele não conseguiu celebrar. A amargura roubou a sua capacidade de se alegrar. E esse é um dos efeitos mais tristes da amargura, porque ela rouba a alegria. Ela rouba a nossa gratidão, a nossa capacidade de celebrar aquilo que Deus está fazendo. Pessoas amargas frequentemente encontram dificuldade para reconhecer a bondade do Senhor. A sua dor ocupa espaço demais. Então é importante a gente compreender que sentir tristeza, decepção não é pecado. Chorar não é falta de fé. Jesus chorou. O problema não está na dor, mas permitir que ela governe o nosso coração. A ferida, ela pode ser inevitável, mas a amargura é uma escolha. Talvez isso até pareça duro à primeira vista, mas é uma verdade, porque significa que não estamos condenados a permanecer presos às experiências que vivemos.
nós podemos sim entregar as nossas dores ao Senhor, permitir que Ele cure aquilo que foi machucado, escolher o caminho do perdão. E aqui nós encontramos uma das maiores chaves da liberdade espiritual. O perdão não é uma recompensa para quem nos feriu, é uma libertação para quem foi ferido. Muitas pessoas resistem ao perdão porque acreditam que perdoar significa minimizar a gravidade do que aconteceu, mas não é isso. Perdoar não significa dizer que a dor foi pequena, mas significa entregar a Deus o direito de julgar aquilo que aconteceu, recusar viver acorrentado ao passado, permitir que o Senhor ocupe o lugar da justiça. E a dimensão profética disso é que Deus realmente está curando as feridas antigas nessa estação, as dores, as experiências que nunca foram totalmente processadas, palavras que continuam ecoando na nossa memória, decepções que ainda influenciam as nossas decisões. Mas o Senhor nos diz que não quer apenas restaurar as nossas circunstâncias, mas Ele quer restaurar o nosso coração. Porque um coração curado, ele consegue amar, confiar, sonhar e celebrar novamente. Talvez você tenha protegido sua dor por tanto tempo que ela se tornou parte da tua identidade. Mas hoje o Espírito Santo te convida para entregar aquilo que você carrega por tanto tempo. Não para negar o que aconteceu, mas para permitir que a graça do Senhor seja maior do que a sua ferida. Lembre-se, o inimigo não precisa destruir uma pessoa para interromper o seu propósito. Basta mantê-la presa à ofensa. Mas Jesus, ele veio para nos libertar, para nos restaurar e curar os quebrantados de coração. Aquilo que nós colocamos diante dele nunca permanece da mesma forma. Então eu queria te convidar, vamos orar? Diga assim comigo: Senhor, hoje eu coloco diante de Ti todas as áreas feridas do meu coração. O Senhor conhece as dores que experimentei, as palavras que me machucaram, as perdas que enfrentei e as decepções que marcaram minha caminhada. Eu preciso da Sua ajuda, Senhor, pois eu não quero continuar permitindo que raízes de amargura continuem ocupando espaço dentro de mim. Me perdoe pelas vezes em que alimentei ressentimentos, revivi ofensas, e permitir que a dor ocupasse um lugar maior do que a tua graça. Espírito Santo, neste momento eu te entrego o que não posso carregar sozinho. Me ensine a perdoar aqueles que me feriram. Cure as memórias que ainda provocam sofrimento. Restaure as áreas que foram atingidas. Renove minha alegria, a minha confiança. Fortaleça a minha capacidade de amar e me liberte de toda prisão emocional e espiritual. Que meu coração permaneça sensível à Tua presença e disponível para tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nessa nova estação em mim. Em nome de Jesus. Amém. Agora, se você gostou e gostaria de receber todos os dias esse Comece Seu Dia com Deus e saber o que está acontecendo lá na Monte Hebron, participe do nosso canal, o canal oficial lá no WhatsApp. O link para ele está aqui na descrição desse vídeo. Siga o canal, ative o sininho lá no topo da tela, para que você não perca nada. E eu digo para você nesse dia, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que esse dia seja um dia em que você realmente possa estar sendo curado na mão do Senhor. Eu te espero aqui amanhã para a gente continuar esse papo. Até lá!